A gente, então, tem o prazer aqui de conversar agora com o ex-governador do Rio de Janeiro, o Antony Garotinho. Muito bem-vindo, tudo bem, Garotinho? Prazer falar com você, com todos os integrantes da mesa, tratar dos assuntos aí que você narrou agora há pouco. Garotinho, vou pedir para você abaixar um pouquinho a câmera, porque está pegando muito teto e menos você. Rapaz, mas vai ser difícil aqui. Se der para ajustar, se der. Aí, perfeito, aí tá ótimo. Volta, aí. Perfeito, tem que ficar bonito na foto. Eu estou falando com vocês do quarto de um hotel. Eu não tenho apartamento no Rio, eu moro em Campos, né? E hoje eu estou no Rio, porque eu tenho um escritório aqui no Rio de publicidade, que é o que eu trabalho, né? E eu não fui hoje trabalhar porque tem jogo do Flamengo daqui a pouco. Só tirei a camisa do Flamengo para dar entrevista a vocês, porque outro dia eu dei entrevista no Nacife com a camisa do Flamengo, aí toda a torcida do Palmeiras entrou me esculhambando no dia seguinte. Aqui, segunda-feira, eu fiz com a camisa do Santos, porque depois de tudo que eu passei esse ano, eu falei, não, vamos... Merece. A subida do Santos foi espantosa, todo mundo acreditava, eu também acreditava. Minha trajetória no rádio, onde eu trabalho há 40 anos, eu comecei como locutor de corrida de cavalo, logo depois locutor de futebol. Então, eu acompanho muito futebol, né? Fui muito tempo locutor de futebol, então eu não esperava que o Santos... Se eu tivesse que escolher 4 times para descer, um era o Santos, eu estava apostando que o Santos descia. Ainda bem que você errou. Garotinho, mas vamos lá. Eu queria que você falasse aí sobre a questão do Bacelar e do Cláudio Castro, sobre o que você conhece dessa relação e, pelo que eu tenho visto, você está apostando que eles não têm como se dissociar um do outro nesse projeto criminoso que a Polícia Federal desvendou, né? Rovaio, isso eu venho denunciando, não é de agora, né? Já faz muito tempo, né? E está tudo ali escrito, né? Nas páginas que eu tenho colocado. Não tem como separar um do outro, né? Porque o Cláudio, ele chegou ao governo uma pessoa despreparada. Ele foi um vereador eleito pelas beiradas para a Câmara do Rio de Janeiro, né? Aí, para montar a chapa do Witzel, ele não tinha ninguém. Pegou um vereador que não perdia nada, porque o mandato dele duraria mais 4 anos, botou. O Witzel foi eleito naquela confusão que foi a eleição de 2018 e depois foi cassado, né? Assume o governo uma pessoa totalmente despreparada, sem nenhum tipo de entendimento de política, sem ideologia. Ele hoje se diz de direita, ele nunca foi nada. Ele era um cantor gospel da Igreja Católica, mais nada, né? Bom, então ele vai terceirizar o governo. Entrega essa terceirização à Assembleia na mão de um sujeito que tinha sido relator do processo do impeachment do governador, que foi o Rodrigo Bacelar. E o Rodrigo Bacelar eu conheço de longa data, não pessoalmente, né? Porque o pai dele foi vereador quando eu era prefeito ainda, lá em Campos, no meu primeiro mandato de prefeito. Mas ele era corruptíssimo. E, assim, um sujeito da pior espécie possível. E todo mundo dizia, né, que os filhos eram muito parecidos. Eu até aconselhei, na época, ao presidente lá da Assembleia, quando foi fazer o impeachment, para não botar o Rodrigo Bacelar de relator. Mas ele botou, né? E aí deu no que deu. Ele ganhou o poder, foi tomando o governo, com raríssimas exceções, ele não é dono de alguma secretaria. Quando ele não é dono, está dividido com um deputado, né? Algum deputado para manter a bancada dele alimentada de propina
e de favores na estrutura do Estado. E entre esses esquemas que eles montaram também uma coisa terrível. O Estado, e qualquer governo, incluindo o meu, a gente sabe que é impossível não ter corrupção na polícia. Não tem como, né? Polícia Civil, Polícia Militar, agora não foi preso um policial federal que estava envolvido, né? Então, é muito difícil não ter na base da pirâmide. Mas, quando isso sobe, foi o caso do Rio, e passa a ser envolvimento direto de secretário, do governador, de deputados, aí a coisa toma uma proporção completamente devastadora, né, das estruturas do Estado. Eu posso dizer hoje, com certeza a você, que as instituições no Estado do Rio de Janeiro estão apodrecidas e necessitam, com urgência, de um pulso forte junto à Assembleia e junto ao governo do Estado, que é de onde parte esse processo que leva à degradação de outras instituições que acabam se corrompendo, você sabe, né? O pedido do governador, ou quem faz o orçamento dos demais poderes do Estado e vota é a Assembleia, né? Enfim, é uma coisa muito complicada, muito. E, Garotinho, e agora, né, antes de ontem, ele conseguiu... A minha garrafinha do Flamengo, tá? Tirei a camisa, mas mantive a garrafa. Né? Pelo menos a garrafinha. Ficar feliz, né? Puta, eu gostaria de estar nessa... Vamos ser campeão do mundo, anota aí. Oh, só falta isso agora, para a gente ter que ouvir vocês o resto dos dias aí. Eu queria que você comentasse a votação da Alerj, que o livrou da... Não foi novidade, não. Eu acho até que ele teve menos votos do que eu esperava, né? Porque ele mantém na grana, na propina, ali em torno de 45, 47 deputados. Eu calculava que ele faria 45 votos pela soltura, porque alguns iam ficar com vergonha. Você vê que 5 deputados não foram. Eles não compareceram. Não foi abstenção. Não tiveram nem coragem de ir lá. Você somar com 42, vai dar 47. Né? Porque a situação ali é muito grande. O volume da corrupção no Estado é algo, assim, só visto maior, não em proporção, mas em volume, no governo Cabral, que eu investiguei, denunciei à Procuradoria-Geral da República, né? E tudo aquilo que eu denunciei foi provado, e eles foram presos, só não foi preso o desembargador, mas até o chefe do Ministério Público que estava envolvido na época, o Cláudio Lopes, foi preso. Depois eles fizeram lá em Campos, né, um processo contra mim, negócio de crime eleitoral, que eu troquei voto por chequinho, operação chequinho, para me prender, para ver se eu recuava. Bom, eu não recuei. A saída deles para livrar a cara do pessoal da Justiça que o desembargador não entendia as faturas que assinava, que era formado em dinheiro, em direito. Então, ele não entendia de número. Então, puniram os engenheiros do tribunal. Né? Coitado. Os caras que tinham até me ajudado a apurar a planilha foram punidos porque eles eram engenheiros. Eles é que tinham que dizer para o desembargador que estava superfaturado. Agora, essa votação, Garotinho, ela não traz um custo político eleitoral grande para os deputados estaduais que acabaram votando a favor da soltura do Bacelar? Ou isso, na verdade, já existe um outro tipo de amarração que vai acabar garantindo, inclusive, a reeleição da maior parte desses parlamentares? Você tem que analisar que boa parte desses deputados são deputados que têm votos de favor prestado, não é voto de opinião. Né? O eleitor que tem opinião, ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas quantos por cento dos eleitores votam por opinião formada? Muito pouco. Né?
A maioria vota porque ajudou a tirar uma carteira de motorista, o outro que arrumou uma bolsa de estudo, o outro que arrumou uma cirurgia no hospital, e sim, entendeu? Infelizmente, é assim. Né? Você vê o nível dos debates, né, nas assembleias, de uma forma em geral. No Rio não deveria ser assim, porque o Rio de Janeiro é uma cidade onde o movimento cultural é forte, a intelectualidade é forte, mas essas pessoas com esse reduto e essa atuação fisiológica, né, acabam prevalecendo sobre os votos de opinião. Né? Eles acabam se elegendo. Então, esse impacto que teria, né, caso essas pessoas fossem eleitas, daqui a 3 meses, já esqueceram tudo. Não vai não, tá? Não vai não, porque vai ter desdobramento. Eu estou acompanhando isso de perto, né? Eu sou um jornalista investigativo, eu comecei a trabalhar em rádio com 15 anos, do rádio migrei para o jornal na minha cidade, depois vim trabalhar em rádio no Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, em outras emissoras de rádio que trabalhei. Eu estou bem informado da situação ali. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele decretou a prisão do Rodrigo Bacelar, ele pediu informações sobre uma operação chamada Orical, uma operação que não foi deflagrada. Foi toda feita a investigação, a Polícia Federal pediu a prisão, busca e apreensão de diversas pessoas, mas não foi autorizada pela Justiça. Né? E ele pergunta lá, né, das provas, dos elementos de convicção que existem nessa operação. Muito provavelmente o Bacelar vai ser preso de novo e, junto com ele, mais uns 5 deputados nessa outra operação. Garotinho, como é que é possível reconstruir o tecido social do Rio de Janeiro, né, já que parece haver hoje uma completa correlação de poder político com o poder de ações criminosas de controle de grupos criminosos do território. Vai, é difícil, mas não é impossível. E vamos falar que o Rio de Janeiro não está sozinho nisso. Né? O Rio de Janeiro talvez tenha uma proporção maior, porque essa degradação ela foi durante 8 anos de Sérgio Cabral, depois mais 4 anos do sucessor dele, que foi o Pezão. Então são 12 anos seguidos, né? E agora mais esses 7 anos, né? Perdão, 7 anos do Cláudio Castro. Né? Então, você em alguns lugares tem alternância, né? Então, esse prolongamento dessa situação realmente dificulta, mas é possível. Mas quem tem que fazer isso, quem pode fazer isso, é o povo. Né? O povo é que tem, né, condições de, pelo voto. Né? E eu, embora esteja muito desacreditado da vida política, partidária, para mim, hoje o patrimonialismo tomou conta das cúpulas de todos os partidos, com raríssimas exceções, assim, um PSOL, né, e uns outros partidos, mas a vontade de ganhar dinheiro público, né, ao invés de ganhar na iniciativa privada, tomou conta das cúpulas partidárias. Virar dono de partido hoje, dirigente de partido, é um grande negócio. Né? Então, quando você tem esses fundos, né, o partidário e o eleitoral, e ainda tem uma máquina poderosa que é o orçamento público, e tem deputados que, ao invés de fiscalizar, são seus sócios na roubalheira, é complicado. Mas eu repito, o povo
tem condições de fazer isso. Mas indo assim um pouquinho além da situação do Rio de Janeiro, eu acho que o Brasil chegou num ponto de esgarçamento tão grande que não vai restar outra opinião, outra solução ao próximo presidente da República, seja ele quem for. Se ele tiver o mínimo de juízo, o que ele tem que fazer? Convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, com bastante participação popular, onde haja debate profundo sobre 3 temas que são fundamentais. Primeiro tema, na minha visão, que tem que ser debatido nessa Assembleia Nacional Constituinte. Bom, o judiciário brasileiro, ele tem que ser debatido, porque nós, pela atual Constituição, nós temos um sistema bicameral, Câmara e Senado. Mas o que funciona no Brasil é um sistema tricameral, Câmara, Senado e Supremo, que escreve a Constituição com um poder que não lhe foi outorgado. Primeiro ponto. O segundo ponto que tem que ficar bem claro nessa Constituição. Nós somos um país presidencialista só no nome. Porque, na verdade, o presidente da República tem pouco ou quase nenhum poder de decisão. Porque você vê aí que o governo aprova, o Congresso derruba o veto, o presidente veta, entendeu? É uma situação de um sistema que confunde. E o terceiro, nós vamos continuar pagando essa dívida sem ser auditada? Porque, gente, a raiz da nossa desigualdade, da falta de investimento do Brasil, não é que o Brasil seja um país pobre, não. Nós somos a 11ª economia do mundo, com possibilidade de chegar muito rápido, se tiver gente com juízo, né, a ser 6ª, 7ª economia do mundo. Agora, gastando 1,1 trilhão só de pagamentos de juros da dívida, uma dívida que não pode nem ser questionada. E se você questiona a dívida brasileira, ninguém mais te entrevista. Né? Ele não quer nem ser questionado. Esses 3 pontos têm que ser exaustivamente debatidos numa nova Constituição, para que fique claro para a população que nós precisamos de um judiciário que cumpra o seu papel, julgar as leis que foram feitas por aqueles que foram legitimamente eleitos pela população, que o sistema ou é parlamentarista ou é presidencialista. Isso já foi votado, o presidencialismo venceu, ficou de ter um novo plebiscito, não houve. Né? E essa questão da dívida, que nós tivemos vários planos, e nesses planos, plano Bresser, plano Collor, plano Funaro, essa dívida foi sendo trocada de zero, né? Zero para lá, corta zero para cá, ninguém sabe ao certo quanto o país deve de verdade. E aí não sobra dinheiro para nada. Você paga 1,1 trilhão aos banqueiros. Né? Porque, não, a população participa porque tem títulos da dívida pública brasileira, 1%. O resto está tudo com os bancos ou com os fundos de investimento. 1% dos títulos estão na mão do povo. Então, isso precisa ser bem definido claramente para que o país se torne governável. Nós estamos num país ingovernável. Você pode chamar aí, convoca lá o Papa, né? Com todo o poder da Igreja Católica, com os bispos, todo mundo, manda ele sentar aqui para governar o Brasil, que em uma semana ele vai enfrentar a CPI. Eu queria voltar aqui ao Rio de Janeiro e perguntar como que você acha que fica a situação eleitoral do Cláudio Castro, que pretendia ser candidato ao Senado. Você acha que a candidatura dele já subiu no telhado? E o Bacelar,
que seria o candidato ao governo. Como que fica a situação desse grupo político? Olha, francamente, o Cláudio Castro, ou ele vai ser afastado ou preso. Você não tem a menor dúvida. Eu afirmei isso do Bacelar há pouco tempo. O garotinho está fazendo terrorismo. Não, não fazendo terrorismo nenhum. Eu faço jornalismo. Era tão óbvio, porque eu trabalhei mais 2 pessoas comigo. Eu boto uma só para ler diário oficial. Então, a gente via que a coisa do jeito que estava indo não podia dar em outra coisa. Né? Então, o Cláudio Castro acabou. Esquece. Ou ele vai ser afastado, e aí tem várias hipóteses que ele pode ser afastado. A mais visível é o julgamento do caso CEPERJ pelo Tribunal Superior Eleitoral, que está suspenso, mas ele já está perdendo de 1-0 com o voto da relatora devastador contra ele. Então, ele pode ser preso, porque o Bacelar, quando foi preso, ele estava com 3 telefones. Não quis dar a senha. Usaram o Celebrate, que quebra a senha do celular, quebraram a senha. Descobriram que um dos telefones era um telefone agenda. Não era bem um telefone. Os outros 2 ele usava como telefone. Naquele telefone ele anotava todos os compromissos que ele tinha. Então, assim, me disseram, alguém que já pôde ver algumas páginas lá, né? Que coisa lá incrível. Né? Secretaria de Educação, 400 mil, Vinícius. Entregue dia tal. Quem é Vinícius? Vinícius é o irmão do governador. Aí tem aí, escrito lá embaixo, Secretaria de Fazenda, 5 milhões. RM. O cara que não sabe quem é RM, eu sei. RM é Ricardo Magno. Dá o dinheiro na Secretaria de Fazenda. Entregue, dia tal, fulano. Está assim lá. Aí tá, saldo. Aí, tanto repassado para os deputados. Vê o nome do deputado, vê um valor na frente. Isso não vai terminar bem. Isso não tem como terminar bem. Né? Isso aí é um filme que só falta a gente assistir. Já leu o roteiro, já sabe, agora falta ver como é que vai ser desenrolado cada capítulo. Se bem que o Brasil é um negócio tão doido que pode ser, né, que consigam inventar um jeito de não ser punido, mas acho muito difícil, porque as coisas estão muito claras, sabe? Muito claras. Qualquer pessoa, assim, minimamente esclarecida, não precisa ser muito, não, sabe no Rio de Janeiro que não há uma secretaria onde não haja corrupção. Uma. E quem manda? Aqui é fulano que manda, junto com o Bacelar. Essa aqui é o deputado tal, o deputado Bacelar. Aqui é fulano com o deputado Bacelar. Essa aqui é só do governador. Essa aqui é da esposa do governador. Todo mundo sabe. Esse mapa que vai aparecer ali no telefone, isso aí, alguns jornalistas até falam que não deixa a gente publicar. Né? Eu não vou dizer o nome, tem um jornalista que foi mandado embora, um jornal famoso aqui do Rio, estava fazendo matéria contra o Ricardo Magno, da Refit. Como a Refit patrocinava grandes eventos desse jornal, chamaram o repórter e disseram, tem que te mandar embora. Tem um repórter conceituado, premiado, mandar embora. Se não existe isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né, que é a internet livre, para a gente poder falar, para a gente poder expor, coitado da população. Porque os jornais estão capengas, né, não sobrevivem, dependem cada vez mais de verba do governo federal, da prefeitura e do governo estadual, ou de grandes financiadores que têm grandes interesses. Garotinho, além da disputa eleitoral do ano que vem, a gente tem uma disputa política agora, né? Nesse momento, porque se não acontecer o que você prevê, né, do governador Cláudio Castro ser afastado, ele provavelmente vai ser candidato ao Senado e, por conta disso, vai ter que deixar o governador até ele vai ficar inelegível por causa da questão do CEPERJ.
Então, mas aí, de qualquer forma, ele vai ter que se desincompatibilizar do cargo, né? E o Rio de Janeiro não tem um vice, já que o vice dele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado, o Thiago Pampolha, e agora também tem um presidente da LERJ interino, já que o Bacelar foi afastado e vai ter que, mesmo ele retornando, né, ao cargo de deputado, ele não vai poder ser presidente da LERJ. O que diz o regimento interno? Vamos lá. A gente tem que pegar o regimento. Enquanto o Bacelar estiver afastado, não tem eleição na LERJ. Se ele renunciar, tem eleição. Se um novo presidente for eleito, ele entra na linha sucessória. O interino, não. Por exemplo, se o Cláudio Castro for afastado hoje, quem tem que assumir é o presidente do Tribunal de Justiça. É por isso que está se discutindo, né, se o Bacelar deve continuar como deputado, ou se ele deve se licenciar, ou se ele deve renunciar. Para o processo do governador, a ele interessa ficar o interino, porque também joga junto ali, né? Então, para ele não quer um processo que acabe desaguando numa eleição direta, porque aí vem a outra questão. Se o caso do CEPES for resolvido até o dia 31 de junho, primeiro semestre, e o governador for afastado, eleição direta, pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral. A partir de 1º de julho, nos últimos 6 meses, eleição indireta. Quem elege é a Assembleia. Então, esta Assembleia, por isso que eles querem enrolar, né? Houve pedido de vista já no TSE, depois do voto da relatora, o ministro pediu vista por 30 dias, renovou agora por mais 30 dias. Eu espero que o próximo também não peça mais 30, depois mais 30, porque pelo regimento do Tribunal Superior Eleitoral, todos eles podem pedir vista. É claro que isso é uma manobra, mas pode, está na lei, né? Porque eles querem empurrar o quê? A eleição para frente. Porque se ela for indireta, qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, estando quite com a justiça eleitoral, pode se candidatar. Eles provavelmente vão pegar alguém da confiança do governador, não precisa ser deputado, qualquer cidadão, vão botar lá como candidato e vão eleger algum para terminar o mandato. E aí sim, tentar usar a máquina do governo para ajudar no candidato dele. Aí você tem razão. Entendeu? Mas isso depende agora do TSE, porque a partir do segundo pedido de vista, a presidente do Tribunal Superior, a ministra Carmen Lúcia, ela defere se quiser. Só que a Carmen Lúcia vai sair agora, vai entrar dentro de poucos dias o Nunes Marques. Então, ou seja, tem todo um arcabouço aí de interesses coligados, diretos, indiretos, que a população não entende isso, né? Nós entendemos, mas vocês sabem exatamente, né, o que está por trás disso. Muito bem, Dri, acho que tem perguntas do chat. Eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que está sempre com a gente aqui, é o Lucas Tadeu, que ele não conseguiu mandar por superchat. Ele mandou 2 vezes, eu até passei aí no nosso grupo de vídeos para ver o que está acontecendo. Ele quer saber o que mudou do Garotinho, que era o candidato do Brizola em 88, para o Garotinho de hoje. Ele diz que lembra de um jingle que fazia menção a ser o prefeito do Brizola naquela época, coisa assim. Olha só, eu sou trabalhista, eu nunca neguei, não considero que tenha havido, na história recente do Brasil, um político mais lucidez que Leonel Brizola. Já tentei voltar para o PDT umas 10 vezes, mas o Lupe não deixa, porque o Lupe presenciou a conversa minha, do Brizola, lá no sítio dele em Itaipava, quando ele disse assim: eu sou o sol das 6 da tarde, você é o sol das 6 da manhã. Eu quero passar o partido para você. O Lupe, como nunca trabalhou na vida dele, era jornaleiro antes,
vendia ali jornal, entregava jornal na casa de um, de outro. Ele trabalhava numa profissão humilde. Quando viu a oportunidade de botar um partido embaixo do braço, né, ele botou o PDT embaixo do braço e vive ali, né, comandando o partido. Agora saiu aqui no Rio e botou o filho dele. Né? Então, assim, eu não mudei nada. Eu tenho um pouco de desencanto, né? Eu falei isso agora há pouco aqui, com a vida pública brasileira, que, infelizmente, nesse período pós-democracia, nos trouxe muitas e grandes decepções. Olha, nós tivemos um período da história do Brasil, que foi o período que o trabalhismo comandou o Brasil, na era Vargas, que muita gente critica, sem saber que a história também foi dirigida para só falar do ditador Getúlio Vargas, que o Brasil cresceu a média de 7% ao ano. E teve ano que cresceu 15%. Nós hoje vivemos num país que não cresce. Um país que a desigualdade aumenta, porque só cresce para os mesmos. Vamos dizer, para ser mais justo, seis famílias detêm quase 50% da riqueza do país. A família Moreira Salles, a família Marinho, a família Lema e os seus envoltas ali, a família Safra e outras duas, que agora aqui de cabeça não estou lembrando. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é uma desigualdade brutal. Assim, por exemplo, minha tristeza, minha mágoa, fui fundador do PT, eu militei em grupos muito mais radicais do que o PT, eu fui do CGB, Coletivo Gregório Bezerra. Nós chegamos a dizer em reunião que o Prestes era de direita. Então, para mim, o Lula ter feito as concessões que ele fez ao mercado financeiro são inadmissíveis. Quando eu fui chamado para ser ministro do Lula em 2002, primeiro mandato dele. Quando eu cheguei no hotel Intercontinental, estava se dando a transição, quem estava descendo era o Ciro. Naquela eleição, eu fiz 5 milhões de votos a mais que o Ciro. Eu fiz 15 milhões de votos, ele fez 10 milhões de votos. O Ciro está descendo, eu pergunto, ele escuta, e aí? Não, ele vai te chamar para ser ministro. Já me chamou. Falei, você? Estou propenso a aceitar. Eu falei, vou conversar com ele. Eu estava junto com a Rosinha. Na sala estava todo mundo, eu e a Rosinha. Ele pediu o Gilberto Carvalho para sair. Aí começou, falou umas histórias. Aí eu peguei em determinado momento e perguntei assim, ô Lula, escuta, e como é que vai ser a política econômica? Então, eu vou chamar o Meirelles. O Banco Central. Eu falei, o quê? Eu olhei bem. É o Meirelles. Eu falei, qual Meirelles? Você elegeu deputado federal lá para o Goiás. O Meirelles é o formulador da política do FHC. Nós saímos de uma campanha batendo no Fernando Henrique. Você chamou o Meirelles? Então, é isso aí. Entendeu? Aí eu não aceitei. Né? O Ciro aceitou. Né? Foi lá, ficou um tempo, depois saiu. É candidato agora, garotinho, deputado? Não, acho que não. Acho que não. Sua filha é deputada, Clarissa, né? Não. Não? Minha filha, ela disputou a eleição do Senado, perdeu, fez 1.200.000 votos, né? Mas não foi eleita, foi eleito o Romário, né? Grande jogador de futebol. Ele está fazendo o que no Senado? Né? Eu, como jornalista esportivo, que sou também, escalaria Romário em qualquer seleção. Mas eu não empresto a chave do meu apartamento para ele passar um final de semana. Entendeu? O que o cara está fazendo no Senado? Perdeu para o Romário. Né? Porque no Brasil o cara vota na persona, não vota na pessoa. Né? Mas tudo bem. Ela hoje foi chamada para trabalhar na iniciativa privada, Meu filho, que é prefeito de Campos. De Campos. Que você estava rompido politicamente com ele, inclusive, eu não sei se pessoalmente também. Como é que é essa história? Eu disse a ele em determinados momentos, né, que, como filho, eu estou de porta aberta para ele, a hora que ele quiser, é meu filho, não vou deixar de amar por causa disso. Agora, eu estou vendo coisa no governo que não está certo. Né?
eu falo, né? Não mando na prefeitura, não tem caneta para assinar. Eu chamo lá de meu filho, olha, cabelo branco pesa alguma coisa, né? Eu, por exemplo, aprendi muito com o Brizola, tive a felicidade de ser secretário do Brizola, e mais ainda, quando eu fui secretário, aluguei um apartamento perto da casa dele. O Brizola adorava conversar. Então, quando eu não tinha nada para fazer, ele me ligava para ir para lá ficar conversando com ele e comendo costela. Ficava a madrugada inteira conversando. Então, aprendi muito da história, até mesmo a revisão que eu tinha a respeito de posicionamento em relação a alguns movimentos. O Brizola me explicou tudo certinho. Você conversa com meu filho, ele não me ouve, eu faço o que, olha, você toca aí a sua vida política, eu respeito, tá? Eu tenho carinho por você, vem aqui a hora que você quiser. Agora, politicamente, né? Vamos ver, quem sabe ele ainda, né, não terminou o segundo mandato. Né? Uma das minhas brigas com ele, você sabe qual foi? Não. Ele fez aliança com a família Bacelar em Campos. E eu não aceitei de jeito nenhum. Aí ele foi traído, como sempre a família Bacelar faz. Ele lança o candidato dele a presidente da Câmara, o Bacelar vai a Campos, compra a maioria dos vereadores e elege o irmão dele presidente da Câmara contra o candidato do meu filho. Eu digo, tá vendo? Você não me ouviu? Entendi. Deixa eu trazer aqui dois Tem vários superchats aí, vão aproveitar, o Garotinho também tem outras atividades. A Luciana diz, votaria em Garotinho para presidente da República. Ó, ai, Garotinho, já tem voto. Sabe qual? A oportunidade. Quando em 2002 eu tive aquela votação enorme, eu devia ter sido candidato em 2006, mas não fui, entendeu? Aí perdi o time, né? Por exemplo, o Lula foi candidato uma vez atrás da outra, se elegeu na terceira ou quarta vez. Né? Na quarta vez. Eu desconfio que o Ciro vai ser candidato de novo. Pode até, diante do desgaste do PT, né, buscar um voto mais à esquerda e ao centro, e agora também abanando um pouco aí mais para os setores conservadores, pode ser uma alternativa. Agora, sinceramente, eu hoje, você pergunta, Garotinho, como é que você se coloca? Eu sou antissistema. E o que você chama de sistema, Garotinho? O sistema é composto de, a meu ver, 5 elementos fundamentais. Em primeiro lugar, os bilionários do país que estão no sistema financeiro. O sistema é composto pelo Poder Judiciário, que é uma espécie de guarda-costa do sistema. Ele protege o sistema. Nada que vá ameaçar o sistema, o Poder Judiciário permite. O sistema é composto pela mídia tradicional. A mídia tradicional precisa do sistema para sobreviver, então tem que apoiar o sistema. O sistema também é composto dos burocratas, que são aqueles caras que estão ali e que fazem qualquer coisa por qualquer governo. Ele quer garantir o dele. É um cara que ganha um penduricalho, sabe, aquelas famosas histórias de promotores, advogados gerais, né? Aquela turma que ganha acima do teto, né? E fala contra o teto, mas ele mesmo recebe. E, por último, o sistema é composto pelos políticos, porque os políticos é que fazem as leis para que o sistema se perpetue. Então, eu sou contra esse sistema. Outro dia, para confidenciar aqui uma coisa para vocês, eu fui chamado por um grupo de pessoas para ter uma conversa política. Eu estava até resistindo aí, as figuras que eu não sou muito simpático, estavam lá na reunião. Eu perguntei antes quem é que ia estar na reunião, né? Aí eu fui. Aí um porta-voz dele lá disse assim, olha, nós precisamos do senhor para salvar o Rio de Janeiro. Tem gente até que não gosta do senhor aqui, foi denunciado pelo senhor, mas não tem jeito. A coisa chegou numa situação que tem que ter uma pessoa igual o senhor aí para ser governador. Eu falei, desista. Vou ser governador como? O judiciário não gosta de mim.
O Ministério Público, eu denunciei, o procurador-geral foi preso. Eles têm, assim, tem uma ala do Ministério Público que tem pavor a mim. Como eu vou governar? O senhor está me pedindo para eu botar minha cabeça na guilhotina? Muito obrigado. Bota a sua. E tem... Eu posso até ter viabilidade eleitoral, mas eu não tenho governabilidade. Porque como é que você vai governar? Judiciário contra, com o Ministério Público contra, com a Assembleia contra? Não tem como. E olha só, vamos convir. Eu governei o Rio de Janeiro em oposição à Globo. Eu sei o que eu passei. Porque a Globo é forte em todo lugar, mas no Rio ela é fortíssima. E as brigas com a Globo, todas eu tinha razão, mas a sensação que ficava é que eu não tinha. Por exemplo, você talvez não saiba. Um dia me telefona o presidente que eu tinha nomeado, o Detran, doutor Eduardo Schwein. Tinha sido chefe da Casa Militar de João Goulart. Governador, estou aqui com um problema muito sério. Fala, coronel. É o seguinte, todos os seguros do Estado são feitos por uma única seguradora sem licitação. Eu digo, licita. O problema é que a Roma. Roma? Que seguradora é essa? Nós não identificou, não? É do Papa? Não, é do Roberto Marinho. Roma, Roberto Marinho. Eles têm seguradora, tem todos os carros do Estado estão com eles. Você faz a licitação. Licitou, eles perderam. Aí começaram a me cutucar. Mais um pouquinho na frente, quase chegando no final do ano, me liga o professor Ezio Cordeiro, que tinha sido reitor da UERJ, e era meu secretário de Educação. Governador, eu preciso despachar com o senhor hoje. Eu falei, vem aqui para o Palácio, eu estou aqui enrolado aqui, mas vem para cá. Ele esperou lá, quando já era da noite, ele levou uma pasta, e sabe o que é isso aqui? Não? Isso aqui é o dinheiro que nós transferimos todo mês para o Viva Rio. Eu digo, tá, e qual é o problema? Não, eles dizem que são uma organização não governamental, né? Então tudo é feito sem licitação para que eles implantem o telecurso. E eles compram tudo da Fundação Roberto Marinho, o telecurso da Fundação Roberto Marinho. 10 milhões por mês, 120 milhões por ano. Como é que é? O Viva Rio pega o dinheiro do Estado e compra o telecurso da Fundação Roberto Marinho. Eu digo, cara, posso bom esse, hein? Faz uma licitação aí. Faz uma licitação. Ganhou o Senai pela metade do preço. Bom, pau no garotinho. Eu tinha amigos meus, jornalistas, que diziam para mim o seguinte: a ordem lá no jornal é não falar seu nome, só quando for coisa ruim. Quando for coisa boa, fala governo do Estado. É isso. Entendeu? Aí você quebra a pessoa. Isso chama-se pegar a imagem de uma pessoa e maquiar, né? A pessoa toda, o cara ficava com raiva mesmo, encontrava a pessoa na rua, o que eu fiz? O senhor desviou 300 milhões da saúde. Eu falei, meu amigo, onde é que o senhor viu isso? Não, estava no Globo, na primeira página. Eu posso explicar para o senhor? Eu também fiquei assustado quando eu vi aquela manchete. Garotinho desvia 300 milhões da saúde. Eu fui ler a matéria. O senhor leu a matéria? Tem paciência para ler uma coisa dessa, eu tenho. Eu digo, pois é. Aí lá dentro estava escrito assim: o governador do Estado, através de decreto, transferiu o dinheiro que seria para combate a isso, combate àquilo, para a recuperação do Instituto Vital Brasil, para a fabricação de remédios a serem vendidos por R$1 na farmácia popular. Ou seja, o dinheiro era para fazer remédio barato, né? Porque o remédio fabricado pelo Estado, que não gasta com propaganda, que não gasta com embalagem, e que o fabricante não quer ter lucro, eu vendia 30 tipos de medicamentos por R$1, nas farmácias populares que o Sérgio Cabral fechou, logo que assumiu. E o cara achava que eu tinha desviado 300 milhões, que eu botei no bolso. Você entende? Então, assim, você pergunta, você vai ser candidato? Pelo amor de Deus, eu estou com 65 já, cara. 65, não é?
É muita estrada, né? Tem uma pergunta da Mônica Mello, ela diz: Garotinho, no Rio de Janeiro ninguém sabia que o inelegível condenado golpista era, né, também miliciano. Abraços de Recife, Pernambuco. Obrigada, Mônica, pelo superchat. Olha, não é que ninguém sabia, né? Isso aí é uma questão que envolve, por exemplo, o crime da Marielle, que eu tenho uma visão diferente de todo mundo. Para mim, não foi... as pessoas que estão presas não foram. Os atiradores foram aqueles, mas os mandantes não. Eu tenho, assim, eu não vou dizer, eu tenho certeza, né? Mas, assim, eu, como um cara que estava acompanhando ali de perto, eu acho que atribuir apenas a confissão do atirador, ele não sabia. Ele não sabia. O Rony Lessa foi contratado pelo capitão Adriano. E quem sabia, quem pagou o dinheiro para matar a Marielle, e o motorista, era só o Adriano. Essa era uma prática dele. Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega. Então, sim, eu só que foi assassinado na Bahia posteriormente. Isso. Mataram ele, porque ele era o cara que sabia. Ele quando contratou o crime, ele não disse para o Rony Lessa e para o outro que estava com ele, o Queiroz, não é o Queiroz da rachadinha, é o outro Queiroz, né? Policial. É o Queiroz. É o Queiroz. Ele não disse quem contratou, mas é óbvio que era alguém que tinha um interesse muito forte junto à Câmara do Rio de Janeiro. E o que estava acontecendo na Câmara do Rio de Janeiro naquele período? A CPI dos ônibus, das linhas de ônibus municipais. Quem era o presidente dessa CPI? O hoje deputado federal Tarcísio, que fez um relatório impecável, denunciando todo o monopólio das empresas de ônibus, os mais ricos do Brasil, que é da família Barata. Dono da Pacheco, enfim, tudo quanto é linha de ônibus, da Guanabara Diesel, enfim, a família é riquíssima. Minha opinião. O Brazão sempre foi um homem ligado à FETransport, o conselheiro, né? Que era conselheiro. Foi chamado lá e disse: olha, vocês têm que parar com esse negócio lá. Você tem que mandar seu irmão dizer para aquela moça e para aquele rapaz, né? A moça e o rapaz eram Tarcísio e Marielle. E se eles continuarem fazendo isso aí, a coisa pode acabar mal. Ele deu o recado. Para as pessoas, a ameaça era dele. Mas ele estava transmitindo um recado. Na minha opinião, a investigação nunca quis fazer essa linha de investigação. Nunca quis tentar sequer investigar, porque é gente muito, mas muito forte. Olha, eles estão em praticamente todas as capitais do país, eles têm linha de ônibus. Sem contar que na cidade do Rio de Janeiro tudo é deles. E aqui é o seguinte, não tem nem licitação, eles vão renovando. O relatório do Tarcísio ia nessa linha, da falta de transparência. Que a coisa ia só renovando. Então, assim, eu teria tentado uma outra linha de investigação. Mas, né, a polícia investiga quem quer, né? Tem muita gente que desconfia dessa linha de investigação. Eu já conversei com algumas pessoas. O Nassif, onde você teve recentemente, é uma das pessoas. Eu sempre fiquei meio assim. O Quaquá aí, que é prefeito de Maricá, tem hipóteses dele. Já vi várias pessoas. É um crime que, infelizmente, parece que morreu na Bahia. A caixa preta, né? Mas vem cá. E ali ele também foi eliminado sem muita justificativa até hoje. Né? O Adriano? da Nóbrega. O Adriano. Isso.
a Polícia Civil do Rio que matou o Adriano. Foi a Polícia Civil. Agora, olha a história que a Polícia Civil conta. Eram mais de 30 homens armados, poderosamente armados, e que o Adriano, escondido numa casa, teria reagido à voz de prisão. E por isso eles foram obrigados a disparar mais de 30 tiros contra o Adriano. Burro o Adriano nunca foi. Eu prendi o Adriano uma vez. Um caso que ele matou um flanelinha. Eu era secretário de segurança, prendi ele. Até na época o Bolsonaro subiu na tribuna da Câmara, que eu estava prendendo um herói da polícia. Esculhambou. Bom, voltando aqui ao caso específico. A polícia tinha necessidade de dar 30 tiros num cara que estava, bem, ele estava armado. Mas um cara contra 30, não, ele foi eliminado. Aí já é o primeiro ponto da investigação a ser questionado. Mas ninguém queria questionar nada. Como foi politizado desde o início, empurraram para cima do Bolsonaro, então, quem era Bolsonaro queria acabar logo com o assunto. Quem era a favor contra o Bolsonaro queria empurrar para cima do Bolsonaro. Nunca tentaram que poderia existir uma outra linha de investigação. Ficou se achando, ou era o Bolsonaro ou não era o Bolsonaro. Aí, eu acho que estão botando, não tenho nada para defender o seu brasão. Acho que ele está metido num monte de coisa errada, a família dele, mas eu acho que ele está se vendo de bode para encobrir aí uma família poderosa da elite brasileira. Eles têm bancos, inclusive. Garoto, fazer uma última pergunta aqui sobre o Eduardo Cunha. Ele está mandando de novo muita coisa no Congresso aí? Ele continua a ser o desafeto? Olha, ele não só continua o desafeto, como ele é responsável, na última eleição, de ter enviado 1 milhão de prints no dia da eleição, dizendo que o voto em mim seria nulo. As pessoas andavam que eu seria o segundo vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro. Acabei tendo 10 mil votos. Todo mundo, quando eu chegava para votar, ou alguém ligava, meu escritório, todo mundo, olha, que pena que o senhor não pode ser candidato. Aí eu descobri quem foi que tinha feito o disparo. O telefone tinha sido dos Estados Unidos. Aí eu consegui com um amigo que está foragido lá dos Estados Unidos, ele foi atrás do cara que disparou, o cara disse, olha, eu fui contratado. Mas quem é que te contratou? Foi um amigo aí do Rio. Tá? Ele pegou um print, botou a minha foto, botou em cima TSE, cancelado, anulado, subjúdice. E fez 1 milhão de disparos. Sabe o que o cara ainda falou para mim? Você deu sorte, cara. Só abriram 464 mil. O resto não abriu a mensagem, não viu. 464 mil pessoas. Teve um amigo meu que eu cheguei, disse, acabamos de reunir lá em casa, eu, mamãe e minhas irmãs. A gente saiu tudo para votar em você. Depois que a gente viu aquilo, vamos votar em quem? Eu não sei, eu votei, nem lembro quem que eu votei. Então, eu vou te dar agora o paradeiro do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha transferiu o título para Minas Gerais. Uberlândia, né? E já comprou 5 FMs lá. Tá? Todas com programação evangélica. 5 FMs. É a mesma coisa do Cabral. Eu só acho que o Cabral está pobre. Cabral está com dinheiro que não acaba mais. O Eduardo Cunha está com dinheiro que não acaba mais. Vai deixar a filha candidata no Rio, a deputada federal, e foi para Minas para ser candidato a deputado federal por lá, já comprou 5 rádios, fez um lançamento de candidatura, eu soube que deu mais de 8 mil pessoas. Está eleito. Muito bem. Se está eleito, eu não sei, mas está gastando muito. Não deu certo, né? Ele veio aqui, saiu candidato e teve uma mixaria de votos, né? Mas ali estava muito em cima do caso também. É verdade.
É verdade. Essa grana. É isso, Dri. É isso, eu queria agradecer Garotinho, muito. obrigado. Obrigada, viu, garotinho? Vamos voltar a falar aí, vamos continuar conversando. Te agradeço aí. Já temos informações sorteio, né? Obrigada, garotinho. Valeu, garotinho. Tchau, valeu, tchau. Glauco. Até Tudo de agora. bom. Felicidades aí. Nego até morrer. Legal, valeu. Valeu.